Pessoal, mais um Noite Alvinegra no ar, nosso terceiro conteúdo neste sabadão, como foi o sábado de vocês. A gente segue aqui trabalhando, trazendo muitas informações a respeito do nosso Botafogo de Futebol Regatas. Vamos falar sobre a treta que segue entre John Textor e Abrafut, John Textor e os árbitros, que novamente ontem, como nós falamos, dentro desse nosso mesmo Noite Alvinegra, soltaram uma nota, até mesmo achei baixa a nota da Abrafut, e o Textor respondeu à comissão dos árbitros, né, esse perfil que vem tentando passar um pano para a arbitragem brasileira, que é uma das piores do mundo. E o John Textor bateu de frente. E eu tô vendo até mesmo alguns botafoguenses achando isso bom e achando isso ruim. Muitos colocam assim, poxa, a arbitragem vai prejudicar mais o Botafogo, isso não é certo que o John tá fazendo, o Textor tem que realmente deixar isso pra lá, não ficar batendo nas redes sociais, tem que correr atrás de reforços. Eu acho que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu acredito que a busca do Botafogo por reforços tem que ser o alvo principal, né? A gente tem que reforçar o time, tem que montar um time para brigar por títulos no ano que vem. Mas o Textor bater de frente com o sistema, eu não acho ruim. Durante anos o Botafogo apanhou calado, o Botafogo via tudo o que estava acontecendo e não falava nada. Quero comentar sobre isso com vocês nesse nosso Noite Alvinegra, que está em nome de Ágil. Se você quiser antecipar o seu fundo de garantia, procure a Ágil, a empresa especializada na antecipação de FGTS. Se você quiser saber como isso acontece, é só você entrar em contato com o telefone que eu vou deixar aqui no primeiro comentário e na descrição. É o WhatsApp. Você vai clicar e vai cair na central da Ágil e vai tirar todas as suas dúvidas. E vai falar aquilo que eu falo com vocês sempre. Ou vai fazer, no caso, aquilo que eu sempre falo com vocês. Você vai falar com a equipe da Ágil e falar assim, olha só, eu vi lá no canal do TF que vocês antecipam um fundo de garantia. Mas como é essa antecipação? Eu quero que vocês me expliquem tudo direitinho, para eu não cometer nenhum erro. A equipe da Ágil vai te trazer todos esses detalhes. Fica a dica. O John Textor respondeu a Abrafut através da sua conta no Twitter. O Textor, ele voltou para o Twitter muito para responder algumas acusações, bater de frente com algumas coisas, responder quando tem uma notícia que ele não concorda. E ele vem utilizando a rede social neste ponto, né? Vem sempre colocando isso para responder muitos profissionais da imprensa quando tem alguma matéria que ele acha que está errada. E também respondeu a Abrafut. Vou ler aqui o que o John Textor colocou a respeito da comissão, né, dessa associação de árbitros do futebol brasileiro. Abro aspas para o John Textor. Cabe a uma associação de árbitros participar de debates nas redes sociais. Humildade e responsabilidade é o que o Brasil espera da Abrafut. O STJD já criticou o VAR por cartão vermelho inválido que prejudicou o Brasileirão. Apenas admitam um erro e prometam melhorar. Por que o Textor falou isso, né? Porque o Adrielson ele foi absolvido pelo STJD em relação à expulsão contra o Flamengo. E o Textor vem usando muito esse detalhe, né? Que aquela expulsão atrapalhou o Botafogo no Campeonato Brasileiro, tirou a vantagem que nós tínhamos em relação ao Palmeiras, porque abriu o jogo, aí teve o pênalti do Tiquinho. Ali desencadeou todos os pontos que levaram o Palmeiras ao título brasileiro e o Botafogo à derrocada, que nos colocou na 5ª posição. E o John Textor tem falado muito a respeito desse detalhe, né? Na última semana ele criou treta com a Leila, agora cria treta com a Abrafut. E o Textor tá errado ou não, TF, na sua opinião em relação a isso? Eu quero saber as opiniões de vocês aqui embaixo nos comentários e eu vou dar a minha. O Textor, ele na minha opinião tá certo. Eu acho que o Botafogo já passou do tempo de ficar calado e aceitar tudo. Todos os dirigentes, não tem um dirigente do futebol brasileiro que não fale. Não tem um dirigente no futebol brasileiro que não vai a público criticar uma arbitragem, criticar a CBF. A própria Leila, eu coloquei aqui no canal, em junho desse ano, ela decretou uma lei do silêncio de todos os jogadores do Palmeiras após uma partida em que o seu auxiliar técnico fala que o sistema não queria que o Palmeiras ganhasse o segundo título brasileiro consecutivamente. A partir dali, ela teve uma reunião, isso, matérias mostram isso, coloquei até no canal esses dias essa matéria, se vocês quiserem é só procurar no Google. Ela teve uma reunião com o presidente da CBF, a torcida do Palmeiras protestou na sede da CBF e logo no jogo em seguida, né, destas reclamações, o Palmeiras poderia ter sido derrotado pelo Flamengo
lá no Allianz Parque e teve um pênalti claríssimo que não foi marcado em cima do Everton Ribeiro. Eu tô querendo dizer que essa reunião causou isso, mas a reclamação é forte aqui no futebol brasileiro. O Landim já reclamou da arbitragem. Você já teve dirigentes do Flamengo do futebol, se eu não me engano, o Spindel, que é o nome do diretor do Flamengo, já reclamou da arbitragem. Você já teve o pessoal do Fluminense reclamando mais ali com o técnico Fernando Diniz. Você já teve o Renato Gaúcho fazendo várias reclamações, o presidente do Grêmio indo em coletiva reclamando da arbitragem. Você já teve presidente do Internacional indo reclamar da arbitragem. O pessoal do Vasco já reclamou da arbitragem. Todo mundo reclama da arbitragem do futebol brasileiro. Aí o que tem pego em relação ao John Textor, e até mesmo isso tem sido motivo das críticas, ele tá colocando apenas em cima da arbitragem a derrocada do Botafogo. Não vejo assim. Eu vejo que o Textor tá querendo marcar um território. Eu vejo que o John Textor tá querendo falar assim, opa, não vem prejudicar a gente não. Vamos tentar fazer alguma coisa diferente no futebol brasileiro. Mas colocar o Botafogo como a única equipe que vai ser prejudicada sempre, a gente vai ficar caladinho, como durante anos o Botafogo ficou. Durante anos, gente, 2020 é um caso claro que aconteceu. O Autuori reclamava, vinha a público falando, pô, o Botafogo foi prejudicado aqui, o Botafogo seguidamente era prejudicado, até que o Autuori não aguentou mais e pediu demissão naquele time de 2020. 2020 o Paulo Autuori não foi demitido, ele pediu demissão. E a partir do momento que ele saiu do Botafogo ali, desencadeou o rebaixamento, porque constantemente o Botafogo foi prejudicado naquele campeonato brasileiro e ninguém falava. Ninguém do comitê de futebol, e você tinha até o Montenegro, que era um cara que fala pra cacete, e vinha público defender os interesses do Botafogo. Você não tinha ninguém defendendo os interesses do clube naquela época. E hoje, eu acho que o John Textor tá certo, tá defendendo os interesses do Botafogo. Eu acho que se ele ficasse calado, vendo tudo o que aconteceu a respeito de posicionamento da arbitragem, posicionamento de outras equipes, exigindo uma arbitragem mais justa para elas, e o Botafogo achar que tudo que estava acontecendo estava normal, pô, pra mim estava errado. Mas os árbitros podem prejudicar mais o Botafogo. Não foi isso que nós vimos na reta final do Campeonato Brasileiro. Depois que o Textor veio a público, depois que o Botafogo começou a ser mais incisivo em suas reclamações, inclusive batendo de frente contra a Abrafute, você teve boas arbitragens na reta final. Os últimos 4 jogos, o Botafogo não tem um A pra falar de árbitros. Não tem nada a reclamar da arbitragem. Mas aquele jogo contra o Curitiba poderia ter acabado ali depois do pênalti. Cara, o Botafogo foi culpado daquele lance. Não foi a arbitragem. Se a arbitragem não quisesse marcar aquele pênalti, não teria marcado aos 50 minutos. Eu já vi vários lances como aquele no Campeonato Brasileiro não sendo marcados, pênalti não sendo marcado. Simples assim. Então, no meu ponto de vista, o Textor tá certo. O Botafogo tem que continuar marcando sim o seu território. O Botafogo tem que continuar sim correndo atrás dos seus direitos. O errado seria se ele não fizesse nada em relação a isso. Então tem que bater de frente com a Abrafute sim, tem que bater de frente com a CBF sim, tem que bater de frente contra o sistema sim. E ao mesmo tempo agir nos bastidores, como ele tem feito. Hoje ele já está mais próximo ao Rubens Lopes, que é o presidente da FERJ. Pô, tá se unindo um cara que é podre. Você tá falando assim, Teve, Rubens Lopes? Cara, mas é o sistema do futebol brasileiro que anda assim. Enquanto não acontecer uma liga que não deve acontecer no nosso futebol, você tem que olhar quem é da velha política e se aliar à velha política. Porque só assim os bastidores não vão te complicar. O Botafogo era muito fraco nos bastidores. Muito fraco. E hoje tem que tentar uma força política dentro dos bastidores. E nem que seja sendo o cara que vai brigar, sendo o cara chato. Vamos ficar mal visto no mercado. Cara, eu tô cansado do Botafogo ser o bonzinho, o bonitinho, o coitadinho. Não. A gente tem que ter uma posição antipática? Sim. Vai ser chamado de antipático? Dane-se. Eu acho que o Botafogo tem que ser antipático sim. Mas tem que correr atrás dos seus objetivos. Certo ou errado, eu prefiro ter alguém que brigue e questione tudo o que acontece com o Botafogo do que aquela pessoa que aceita tudo o que está acontecendo. Pelo menos eu encaro dessa maneira. Não sei vocês, comentem aqui. É uma tribuna livre, o canal do TF, pra gente conversar. Mas eu sempre falo, todos os times reclamam. Todo mundo reclama no futebol brasileiro. E já estava na hora do Botafogo também ter uma posição mais forte. Valeu! Beijo, 5 da manhã estarei de volta com o nosso Giro de Notícias. Amanhã, só Giro de Notícias e Noite Alvinegra. Domingão, aquele dia pra dar aquela relaxada aqui no canal do TF. Assistam os outros vídeos. Tem almoço com o TF, Giro de Notícias. Tem a moral aqui para esse canal. Beijo, tchau, tchau e fui. Tamo juntos.